Olá, meu nome é Kátia Andrade Alves, sou advogada e especialista em direito previdenciário. Hoje eu estou aqui com Rita Nunes e Caroline Ramos e nós vamos falar de uma revisão que ela está sendo repercutida aí em vários jornais de grande circulação por conta de um julgamento que nós teremos no STF. Nós vamos falar então da revisão da vida toda. E vocês aí devem estar se perguntando, mas o que é a revisão da vida toda? Bem, a revisão da vida toda, na verdade, ela surge com uma reforma da Previdência, mas não com a reforma da Previdência que nós tivemos agora, em 2019. Teve uma reforma da Previdência lá em 1999, em que, e quando há uma reforma, muda direitos e, normalmente, como aconteceu agora, muda direitos para pior, digamos assim, né? Então, e nesse caso não foi diferente, existiam umas regras e foram criadas outras regras. Quando se altera regras e essas regras ficam, ou o segurado demora mais para conquistá-la e ela fica pior, cria-se a chamada regra de transição, que, como o próprio nome diz, é para aquelas pessoas que estavam num determinado critério, né, determinadas normas, e vão ter que submeter às novas regras. Então, cria-se uma transição, né? Então, para aquelas pessoas que estavam na expectativa de se aposentar, que estavam prestes a se aposentar, cria essa regra de transição. Ocorre que lá em 1999, a regra de transição criada, ela foi pior que a regra permanente. Explica para mim, doutora. Tem a regra anterior e a regra nova, que a gente chama de regra permanente. Entre a regra anterior e a regra permanente, nós temos a regra de transição. E essa regra de transição, ela foi pior que a regra de permanente. E como que era? A regra anterior, eram pegos os últimos 36 salários de contribuição. Era feita uma média aritmética simples dos últimos 36 salários de contribuição. E a regra permanente passou-se a prever que seria utilizado os salários de contribuições desde julho de 1994 até a data do requerimento da aposentadoria, né? Isso os 80% maiores salários de contribuição, desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Mas por que então, e como era a regra de transição? A regra de transição foi a mesma da permanente, na verdade, né? Só que nessa regra de transição que tinha aí uma questão de divisor mínimo. Então, que a pessoa teria que ter um mínimo de contribuições para que fosse feito a média aritmética simples. O que é a média aritmética simples? É somar todas as contribuições, então supondo que o segurado tivesse 100 contribuições, né? Seriam pego 80 dessas contribuições, porque a gente está falando de 80% dos maiores salários de contribuição, então teria que ter 80. Então somaria essas 80 contribuições e dividiria por 80. Né? E o que veio a regra de transição? Também a mesma coisa, desde julho de 94 até a DER, pega se seu segurado tivesse 100, descontava esses 20%, ficava com os 80% maiores, somava esse salário de contribuição e dividia. Porém, se o segurado não tivesse o número de contribuições, o mínimo que eles estipulavam, né, que não vai dar a explicar porque é muito técnico, então a gente vai dar uma boa resumida, ele teria que ter um divisor mínimo. Então, ao invés de ter a média aritmética simples, ou seja, pegar 80 salários, por exemplo, e dividir por 80, pegou 80 salários, só para vocês aí entenderem, e dividia por 100, por 120, por 160. Então, o valor
da pessoa, a RMI que ela tinha, que a renda mensal dela, do benefício, ficava menor, por vezes abaixo do salário mínimo, e a pessoa ficava limitada ao salário mínimo. Então, nós temos muito casos, né, principalmente aposentadoria por idade, em que a pessoa fala, nossa, mas eu recolhi com um valor razoável e recebo o salário mínimo, justamente por conta desse divisor mínimo aí, né? Esse cálculo feito, que não somava e dividia pelo mesmo número, não, era para um número maior, e aí fazia com que a renda diminuía, né? Mas não só nesses casos, né? A revisão da vida toda, ela serve para essa aposentadoria por idade que teve reduzido muito o seu benefício, e depois nós vamos citar alguns exemplos aqui para vocês, mas também nós temos casos de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial. E por quê? Porque na regra permanente, né, apesar de ter o julho de 94, na verdade ela falava sobre todo o período contributivo da pessoa. Né? Aí o INSS restringiu, então ele colocou desde julho de 94, mas a regra permanente era todo o período contributivo, e na regra de transição ficou a partir de julho de 94. E aí esse todo o período contributivo, em especial para essas aposentadorias por idade que não tinham um certo número de contribuições a partir de julho de 94, então se pensou, olha, a regra de permanente ela é melhor que a regra de transição. Ela permite que o segurado se utilize dos salários de contribuição dela de todo o período contributivo. E do que eu estou falando? Ora, veja assim, o trabalhador que possui vínculos empregatícios ou contribuiu como autônomo desde 1980. Quer dizer, as contribuições dele, que fizeram para o INSS, não é só a partir de julho de 94, né? É desde o primeiro vínculo dele. Então, o que se pretende na revisão, o que se quer nessa revisão da vida toda, é que todo o salário de contribuição de toda a vida laboral dele seja incluído no cálculo. E isso, por vezes, é mais benéfico. Pode ser que não seja, né? A gente vai falar disso. Mas, por vezes, é mais benéfico. Então, a revisão da vida toda surgiu para, na verdade, para corrigir essa injustiça que se teve nesses casos. Para essas pessoas que estavam prestes a se aposentar, então teve essa injustiça, né? A regra de permanente era melhor que a regra de transição, e isso não pode acontecer, a regra de transição tem que ser melhor que a permanente. Então é isso que se pleiteia quando vai entrar com essa ação de revisão. E aí, né, a gente entra aqui na questão de quem pode ter direito a essa revisão. Quem pode ter? Eu entendo que todo segurado que se aposentou depois de 99 e contribuiu, teve contribuições antes de julho de 94. Só que a gente tem que prestar atenção na decadência, né? A lei prevê que só pode revisar os benefícios até 10 anos a partir da concessão do primeiro recebimento. Então, aquelas pessoas que já se aposentaram antes de 2011, então já está para decair esse ano. Então, sim, Então, o que a Carol falou, né, Rita? Para resumir aí pro pessoal, é assim, seriam para os aposentados a partir do dia 26/11/1999. Por quê, gente? Porque foi quando criou essa regra e começaram a ser concedidas aposentadorias incorretamente. Foi a partir dessa data. Porém, como diz que o direito não socorre quem dorme, e tem-se um prazo para pedir revisão, né, no caso revisão de benefícios previdenciários, e esse prazo é de 10 anos, né, infelizmente só podem pedir revisão quem se aposentou com menos de 10 anos.
Mas é importante, Rita, e seria interessante para falar para o pessoal a respeito de que a pessoa não deve olhar a data que foi concedida. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Tem que analisar não só, logicamente, a data que foi concedido o benefício, e principalmente para quem já está aí perto de decair, é interessante já ficar de olho, mas Pra também... ficar de olho e correr, né? E correr, exato. Mas a questão de quando a pessoa recebeu o primeiro benefício. Isso, a primeira prestação. É a primeira prestação. Porque, por vezes, né Carol, Rita? Por vezes, ele, por exemplo, entra com um processo, um pedido, e às vezes demora para sair. Como hoje, por exemplo, demora 4, 5 meses para sair a aposentadoria. Ainda às vezes não concede, às vezes tem que interpor recurso. Então, às vezes demora 1 ano, 2 anos para ser concedido esse benefício. E aí, quando concede, ele vem com a datinha lá, data de início de benefício. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Se quem tiver já aí próximo, tem que correr. Vamos supor que ela tivesse lá escrito na cartinha, junho de 2011. Meu Deus! Já estaria aí, porque já estamos em junho de 2021, 10 anos. Será que eu tenho direito ainda? Será que eu consigo correr? Vou lá no advogado que eu conheço, que é especialista, será que vai dar tempo de eu dar entrada na situação? Aí a gente fala assim, espera lá um pouco, né? E aí você tem que olhar a data em que você recebeu a primeira prestação do seu benefício. Foi em junho, no próprio mês de junho, né? Foi em 2013, não foi em 2011, foi em 2013, né? Então tudo isso precisa ser visto, porque às vezes foi em junho, eu tenho até 1º de julho para dar entrada. Se for em julho, eu tenho até 1º de agosto para dar entrada. Então assim, dá uma olhadinha aí, vocês de casa, dá uma olhadinha na data que foi concedido o benefício, ou no extrato lá que você recebeu a primeira prestação, para saber se dá tempo ainda ou não. Na dúvida, procure um advogado especialista na área e ele vai saber te orientar com relação a isso. Então, é bem legal isso e como a gente vai dizer daqui a pouco, né, que vai ter um julgamento aí do STF agora no mês de junho, então a gente vai explicar referente à possibilidade de ganho dessa causa ou não, tá, para vocês. Então, a gente só está aqui falando sobre quem tem direito, né? A gente já falou quem tem direito e que mais que a gente podia falar para esse pessoal? É importante falar que para verificar se essa revisão é benéfica ou não para a pessoa, né? Principalmente antes de entrar na porque a gente fala quem pode ter direito, porque não é todo mundo. Perfeito. Justamente porque pode ser que a pessoa recolheu muito agora e lá atrás as contribuições foram poucas, né? E se incluir a renda dela hoje cai. Sim, tem gente que a gente faz o cálculo. É interessante isso que você colocou, porque assim, nesse caso da revisão da vida toda, aliás, como na maioria das revisões, é preciso fazer o cálculo. Que cálculo? O cálculo para incluir as contribuições anteriores a julho de 94. Então, se a pessoa trabalhou desde 1970, vai incluir as contribuições desde 1970 até a data em que ela se aposentou, né? Então, vai ser feito esse cálculo. O que a Carol está dizendo, que é muito legal, é que, dependendo da pessoa, a revisão da vida toda não é vantajosa. E para quem que não é vantajoso? Justamente para quem, por exemplo, no início de carreira, trabalhando numa grande empresa, recebia altos salários e depois, né, ali próximo de se aposentar, um pouco antes, teve aí uma redução no seu salário, ou virou autônomo, começou a contribuir com o salário mínimo, ou perdeu o emprego, recebeu um afastamento, teve um afastamento e aí o valor diminuiu, enfim. Tem vários casos em que a gente verifica que não é vantajoso, né? E para quem é vantajoso essa revisão? Então, essa revisão ela é vantajosa para quem teve contribuições
altas no começo da carreira ali, das suas atividades, e depois teve diminuído, né? E ela deixa de ser vantajosa o contrário, né? Que as pessoas lá no começo da carreira têm ali o seu crescimento profissional, então ele começa ali contribuindo pouco e vai crescendo aos poucos. Então agora, na aposentadoria, provavelmente, a partir de julho de 94, provavelmente pegou-se os melhores salários dele. Né? Então, se eu pegar esses salários de início de carreira ali, que ele teve uns salários não tão altos, vai fazer com que diminua a renda. Então, nesses casos, a revisão não é vantajosa. Então, precisa ter cuidado e é necessário fazer o cálculo antes de entrar com a ação. Tá bom? Que mais que a gente pode falar sobre a revisão da vida toda? Como se disse, você disse que pode ser para todos os benefícios, Sim, né? É pensão por morte, quem recebe pensão por morte, aposentadoria por invalidez, todos os benefícios, né? Todos os benefícios. A pensão por morte, sim, a pensionista ela pode entrar com a revisão, né? Porém, vai receber apenas do período em que ela passou a receber a pensão por morte, tá? Se ela faz mais de 5 anos que ela recebe a pensão por morte, ela vai pegar os últimos 5 anos. Mas, por exemplo, se ela passou a receber a pensão agora em 1 ano, 2 anos, ela vai receber a partir da data da pensão. Ela não pode receber lá quando concedeu o benefício do segurado falecido. Então, mas ela pode entrar com a ação sim, porque vai ter reflexo na pensão dela. Mesmo assim, precisa de cálculo, sim, né? E o que mais que a gente pode falar da revisão? Como é que está o entendimento no judiciário? Já vamos então falar para o pessoal? Eu acho que é interessante, antes de ir nesse tema, falar que a carteira de trabalho é um documento principal para estar fazendo o cálculo, né? Porque no CNIS, que é aquele documento que tem todas aquelas contribuições do segurado, ele não tem todas as informações das remunerações, das contribuições dele, né? Então, tem que estar olhando se a carteira para estar fazendo esse cálculo. Então, muitas vezes o cliente fala, nossa, mas eu perdi a carteira, como fica? Então, tem que estar tendo uma certa cautela em relação a isso. Sim. No cálculo, gente, que a gente vai fazer, é bem legal isso mesmo, Carol, perfeito. Antes da gente dar a notícia aí, né? Dar a notícia favorável pro pessoal de casa, né? Favorável, assim, que todo mundo quer, né? Que a gente também quer. É interessante que no CNIS, que é um documento onde você obtém aí a relação dos salários de contribuição do segurado e que a gente se utiliza para fazer o cálculo, só tem as contribuições a partir de janeiro de 1982. Anterior a essa data, não existe no CNIS os valores. E aí a gente precisa das carteiras de trabalho. Então, as pessoas que querem verificar se tem direito a essa revisão, é importante que tenha em mãos, né, que leve lá para o escritório do advogado ou da advogada, que leve as carteiras de trabalho, se teve contribuições por carnê, os carnês, né? Para quê? Às vezes, perdi a carteira, então talvez aí outros documentos que vão te orientar aí nesses salários de contribuição, às vezes uma ficha de registro, uma relação de salários de contribuição que o empregador te dá, olerites que você tiver em casa, enfim, para que se tenha uma base, né, do salário de contribuição para poder lançar. Por que isso? Porque se não tiver nenhum documento que comprove qual era o seu salário na época, vai ser utilizado o salário mínimo. Então, por vezes, jogando o salário mínimo aí, nesse período, pode ser que você não tenha, que a revisão não seja vantajosa, né? Que ela não se dê uma renda maior da que você recebe atual. E aí não vale a pena entrar com a ação, tá? Então, essa questão da documentação é muito importante.
Bem, a gente já falou do prazo, né, para dar entrada na ação. E só que a gente não falou, a gente até comentou na pensionista, mas é importante dizer, gente, que essa revisão ela vem para aumentar a renda, né, e o segurado possa receber, o segurado aposentado possa receber o retroativo há 5 anos. O que é isso? A gente chama de os atrasados dos últimos 5 anos, que é a prescrição quinquenal, né? E isso eu estou dizendo porque às vezes vem um valor muito bom. Sim. Vem um valor, mas vai subir 100, 200 reais, mas tem que ver que pode ser um valor alto, porque vai retroagir 5 anos da data em que a pessoa entrar com a ação. Por isso, a gente orienta que, para aqueles casos, mas eu ainda tenho tempo de entrar com a ação, porém, né, a cada dia que passa, você está perdendo 1 mês de diferença. Né? Então, vamos supor que a pessoa se aposentou em 2013, ela tem ainda tempo, né, para entrar. Mas a cada dia que passa, a cada mês que passa, ela está perdendo um mês de diferença, um valor. Né? Então é interessante que se busque o seu direito, que vá verificar se possui esse direito o quanto antes, para também o quanto antes ingressar com a ação. Né? E essa questão também da pensão, muitas das vezes as pessoas que recebem pensão, igual a gente está falando, a questão da revisão da vida toda, ela é em cima ou do benefício da pessoa falecida, ou sobre as contribuições da pessoa falecida. Então, consequentemente, os documentos, como carteira, vai ser do falecido. Porque às vezes aí a pessoa vem, recebe pensão e traga os meus documentos. Não. E aí você fala... acontece isso muito, é verdade. Sim, a da pensão, como ela é originária de outro benefício, e ainda que não seja de outro benefício, vamos supor que ele estava trabalhando, né, e faleceu. Ele não tem um benefício, mas é calculada a pensão por morte, com base nas contribuições desse segurado falecido. Sim. Então, toda a documentação a ser levada lá para fazer o cálculo deve ser a documentação do falecido e não da pensionista. Se a pensionista quiser levar para ver se ela tem direito a uma aposentadoria, ou se ela já é aposentada, se ela é aposentada, se tem direito a alguma outra revisão, ou até mesmo essa revisão, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pode ter 2 benefícios, não tem problema, né? Aí ela pode levar, mas teria que, no caso da pensão, bem lembrado, perfeito. Essa questão que a gente ocorre muito aqui no escritório, esse tipo de problema. Isso. E aí, pessoal, esse tema ele já foi notícia alguns meses atrás, né? Porque foi julgado no Superior Tribunal de Justiça. E aí tivemos uma decisão favorável, né? Mas, infelizmente, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho do que o INSS recorreu, sim, né? E nós estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora? O que esperar? Eu entendo que a decisão vai ser favorável, né? Porque é um direito que está na própria lei constitucional, estava, sim, na verdade, né? Porque agora teve alteração. E o STF, ele com certeza vai decidir para que conceda o melhor benefício, que inclusive já está garantido, né? Então, eu entendo que vai ser mais ou menos nesse sentido que vai ser a decisão do Supremo. E o julgamento, né, Rita, está pautado agora para esse mês. Tá? A gente espera realmente que tenhamos um julgamento favorável do STF. O STJ já julgou favorável aos segurados, que foi o tema 999 do STJ. Então, para quem é curioso e gosta de, sim, procurar na internet, tema 99 do STJ deu ganho de causa aos segurados, dizendo que a regra
deve ser observada a regra permanente, porque é mais benéfica ao segurado. E como a Carol disse, já está classificado no Supremo Tribunal Federal a questão do melhor benefício. O segurado tem direito ao melhor benefício. E nesse caso, o melhor benefício é de acordo com a regra permanente, né? Ou seja, de se utilizar as contribuições de todo o período contributivo e não só a partir de julho de 1994. Então, ponto. STJ deu ganho de causa. O INSS recorreu e está para julgamento agora em junho, ou seja, este mês. E nós realmente cremos que teremos uma decisão favorável. Claro que em todas as ações a gente espera isso, né? Porque em todas elas se tem argumentos plausíveis, argumentos fortes para que a ação seja dada. Mas nem sempre o STF entende como a maioria, às vezes, dos juízes, tudo. Ele tem lá um entendimento e ele dá um entendimento, às vezes, político, né? Sim, por vezes político, mas ele tem lá o entendimento dele e a gente respeita. Mas nesse caso, a gente tem uma questão ainda melhor. Por quê? Porque a própria AGU, ela trouxe um parecer favorável aos segurados. Nesse sentido, de que neste caso, né, o segurado tem direito ao melhor benefício e ele tem direito à regra permanente porque é mais benéfica. Então nós já temos um parecer da própria Advocacia Geral da União, né? Que deveria talvez fazer um parecer contrário, dizendo não, o Supremo não dá essa revisão para esses segurados. E nesse caso ele vem dizendo que sim, ele entende, ele mesmo entende. Então a gente espera nesse julgamento que seja dado ganho de causas aos aposentados. Eu acho que será uma grande vitória dos aposentados e pensionistas, que eu acho que já faz algum tempo que vem sofrendo aí, inclusive com diminuição de salários, enfim. Eu acho que vai ser um ganho de causa. E quem aí estiver ouvindo, assistir esse vídeo, não perca tempo. Vá buscar os seus direitos, né? Como a gente já disse aqui, o direito não socorre quem dorme. Então, vá atrás, leve sua documentação, pede para fazer os seus cálculos, veja se você tem direito a essa revisão, né? Veja o seu prazo, às vezes está ali, né, próximo já de perder, e aí não tem como, viu, gente? Passou o prazo, não tem o que fazer, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para dizer com relação ao julgamento do tema. E agora, nós deixamos aqui por último, a gente vai falar de alguns casos práticos que tivemos, casos reais aqui no escritório, em que, para vocês terem uma ideia aí de valores, né? A Carol está aqui. Bom, a gente tem um cliente, né, que procurou a gente para estar fazendo essa revisão. Ele se aposentou em 25 de outubro de 2017 e nós verificamos que a revisão da vida toda, incluindo esse período contributivo antes de julho de 94, teve um aumento significante na renda dele, que de R$ 2.158,95 foi para R$ 4.745,41. E gerou um atrasado para ele de praticamente R$ 90 mil. É bastante, né, gente? É bastante. Então, esse é um caso que nós tivemos. A pessoa inclusive, já recebeu o aumento e está para receber os atrasados. Sim. Né? Por quê? Mas por quê, doutora? Né? Porque a gente até é interessante dizer que como o STJ julgou a matéria no tema 999,
e é um recurso que a gente chama de recurso repetitivo. O que quer dizer isso? Esse julgamento, ele tem reflexo em todas as ações, não só naquela ação que está sendo julgada, em todas as ações. Então, o que se decidiu no STJ vale para todas as ações. Então, desde o momento em que o processo ele foi para o STJ para ser julgado, todas as ações foram suspensas e continuam suspensas até que o Supremo Tribunal Federal julgue novamente o tema, que é o tema 1102 do STF, que vai ser julgado agora. Tomara que julgue, tomara que não retire de pauta, tomara que julgue agora em junho esse tema, né? A revisão da vida toda. E então todos os processos ficaram suspensos e continuam suspensos. Só que nesse caso em específico, o segurado, o nosso cliente, teve a sorte, não sei porquê, né, por qual motivo, o INSS não recorreu. Né? Ganhamos em primeira instância e o INSS não recorreu. E aí, se não recorreu, o processo já foi para execução, como a gente diz, e aí já teve implantada a revisão e já está para receber o valor. Porque o valor, como é acima de 60 salários mínimos, ele vai receber por meio de precatório. Então, esse é o caso. Tivemos um outro caso também dessa mesma forma, né, que nós conseguimos. Conseguimos outros casos, porém não chegou na fase de execução porque, infelizmente, teve a suspensão e continua suspenso. Né? Então, mas para quem não entrou ainda, pode entrar, tá, gente? Deve entrar. Essa suspensão não precisa o STF julgar primeiro, até porque a gente já falou aqui do prazo que você tem para entrar. Então, assim, as ações estão suspensas, não o prazo. Então, não, eu vou esperar a decisão do STF. Não precisa. Né? Aliás, a gente aconselha não esperar, já dá a entrada. Tá bom? Tem mais alguma coisa ou a gente já... É importante falar que é uma revisão que só pode ser dada entrada através de um advogado. Ah, perfeito. Né? Não é igual é verdade. Essa revisão, ela não pode, né, Rita? Sim. Pode entrar lá fazer um pedido administrativo? Pode, mas o INSS vai negar. Sim. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu pedido lá no INSS. Pode fazer, o INSS vai negar para que você tenha, que esse julgamento repercute, ele seja favorável a você também, você necessariamente precisa entrar com uma ação judicial, tá? E a ação judicial, ela deve ser dada entrada através de um advogado, de preferência, especialista na área, porque ele vai fazer os cálculos, ele vai saber se é vantajoso ou não, enfim. Ele vai saber de tudo isso que nós explicamos aqui para vocês. Entende? Ok? Então, é isso. Precisa dos cálculos e precisa de um advogado para entrar com a revisão da vida toda. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e até breve.